Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago e hoje eu vou estar falando sobre os nossos vários eus. Você alguma vez já se perguntou quem é você? Já se questionou se por acaso você está no controle da sua vida? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Bom, nós acreditamos que estamos acordados o tempo todo, quando nós temos várias provas de que não. Para começar, sabemos que a gente desliga várias vezes ao dia, né? Que é um mecanismo do nosso cérebro, que a gente, vamos dizer que a gente dorme nesse período e o cérebro nos dá informações repetidas. E nós temos várias coisas dentro da gente, né? E várias personalidades. Né? Tem pessoa que tem até o transtorno de identidade, né? Então eu queria falar com vocês sobre isso. Nós somos muito mais do que a gente imagina. Existem vários eus dentro da gente. E a psicologia, a psiquiatria, eles provam isso, né? Tem até um caso de uma mulher chamada, se eu não me engano, é Mary, ou Melanie, uma coisa assim. Então ela foi procurar, né, ajuda e acabou descobrindo que ela tinha duas personalidades. Uma de quando ela tinha 13 anos de idade e outra quando ela tinha já 16 anos de idade. E no caso ela atualmente, vamos dizer assim, né, quando foi escrita a matéria, ela tinha 40 anos. Então ela procurando ajuda, ela acabou descobrindo que sofreu um grande trauma. Ela se conseguia se lembrar, uma personalidade dela conseguia se lembrar do trauma, que ela sofreu abuso sexual. Então essa personalidade dela tomava conta dela certos períodos. E que essa personalidade que ficou encarregada de suportar o trauma. E ela tinha uma outra personalidade, que era dos 16 anos de idade dela pra lá. Então ela criou uma outra personalidade dela. Então ela ficava intercalando entre uma identidade e outra. E ela acabou criando uma linha de pensamento, duas linhas de pensamento, porque vamos dizer que tem a linha da vida, né? Então, como ela foi cortando a linha da vida, vamos dizer assim, né? De forma brusca, então ela criou dois seres dentro dela mesma. E nós temos muito mais do que dois, né? Nós temos vários. Mas nesse caso, os dois ficaram aflorados, né? E, a solução, né? Que acho que foi o psiquiatra, né? Ou psicólogo, uma coisa assim, deu foi que ela deveria trabalhar as duas personalidades. Então ele estava ensinando ela como intercalar essas personalidades, porque não tinha como se livrar, né, daquele mecanismo de defesa do cérebro, né, que muitas das vezes ele até, você pode ter personalidade que ele até corta os sentimentos. É uma autodefesa, né? É uma autodefesa que o ser humano tem, que a gente tem, vamos dizer assim, quando a gente é criança, 3 anos de idade, a gente não tem, muitas vezes nossos pais não estão ali para proteger a gente sempre. Então, passados assim por um grande trauma, o nosso cérebro ele pode fazer essa divisão. E o interessante desse caso também foi que ela disse que ela era congelada no tempo. Vamos dizer assim, uma personalidade dela era congelada no tempo. E a outra sumia e ela não lembrava de nada do que estava acontecendo ou fazendo. Eu não conseguia lembrar. E aí quando vinha a outra já era uma outra realidade, ou seja, ela tinha realmente duas pessoas dentro dela ali. O tempo inteiro, o tempo inteiro. É bem louco você pensar nisso, né? E a gente também, pode acontecer isso com a gente também. Na verdade a gente tem várias personalidades já ativas dentro da gente, né? Nós não somos só esse eu que a gente pensa, a gente tem várias personalidades dentro da gente. Muitas das vezes, inclusive quando se torna um transtorno muito forte, né? Quando esse conflito entre as personalidades, né? Quando, vamos dizer assim, que o conflito é tão grande que você não consegue assumir uma personalidade, acaba sendo confundido com demônios, né? Dizem que é o demônio, mas não é. Você está naquele conflito tão gigante que você fica, vamos dizer assim, meio que louco, né? Porque fica aquela briga de quem vai assumir o controle do corpo. É muito bizarro, né? Em muitos lugares aí acham que é demônio, né? Não tem nada a ver com demônios. Fica até a dica aí de que é o demônio. Então, nós coexistimos com vários eus. Até mesmo pelo nosso lado cultural, né? A gente acaba formando um tipo de personalidade devido ao nosso lado cultural, o nosso lado da sociedade, o nosso lado dos pais, né, familiar, toda aquela estrutura da moral que criam, né? Então a moral ela forma muita personalidade. Então vamos dizer que nós podemos até mesmo
trocar de personalidade, vamos dizer assim, dependendo do mecanismo que a gente tiver que se defender ali, né? Nós podemos fazer isso consciente e inconscientemente mesmo. Existem vários casos de pessoas assim, e que afloraram mais, né? Mas nós, sem dúvida, nós temos várias personalidades. Se vocês pararem para perceber e olharem no espelho, vocês vão se dar conta, né? Se vocês fizerem uma meditação, pensar nisso, vocês vão se dar conta de que é verdade. Nós não temos só um eu, nós temos vários eus. Só que muitas das vezes a gente simplesmente reprime aquele eu, mas ele está ali dentro, escondido. Entendeu? Exemplo assim, a pessoa homossexual, né? E de repente ela virou religiosa, então ela vai ter um conflito ali. A moral vai fazer com que ela ache, né? A religião dela prega que é errado. Então ela vai reprimir aquilo de tal maneira que ela vai pegar aquela personalidade dela, aquele eu dela, e deixar guardado dentro dela. E ela vai assumir um outro eu. Esse caso da Mary, né, que eu disse, ela não tinha o controle, né? As personalidades dela assumiam. O lado da personalidade dela de 3 anos, em que ela sofreu o abuso, né? Que ela acabou acontecendo isso com ela porque ela sofreu um abuso quando ela tinha 3 anos. Então esse lado da personalidade dela tentou suicídio e tudo mais, né? O interessante também é que esse lado dela não gostava de café e era alérgica, né? E o outro lado já adorava tomar café. Então, tipo assim, ela criou 2 eus mesmo, né? Você vê que como isso é possível, a gente criar outros eus. Nós temos vários eus. E como eu falei, nós usamos máscaras, né, em sociedade. Nós fingimos ser uma coisa para agradar a maioria. Nós também criamos personalidades artificiais também, né? Tem isso também. Mas, falando de questão interna, nós temos várias personalidades internas, né? Então, nós usamos máscaras sociais, então criamos personalidades artificiais também. Então, juntando tudo, a moral, a cultura, a família, o lugar onde que a gente nasce, tudo isso vai gerar uma personalidade na gente. Na verdade, vão gerar várias, né? E como a moral é muito mutável, então nós vamos entrando em vários conflitos, sem contar o trauma, né? Que algum trauma pode gerar que o outro eu, se eu tomei a sua personalidade, por exemplo, eu vi um caso de um rapaz que perdeu todos os familiares e começou a andar por aí louco. Louco não, né? Um outro eu dele tomou conta, ele não lembrava o que aconteceu e ele começou a... Tipo assim, um outro eu dele tomou conta, uma proteção do cérebro, do nosso cérebro, né? Então, um outro eu dele tomou conta ali e ele não lembrava quem ele era ou algo assim do tipo. Então, nós estamos suscetíveis, né? Se nós não treinarmos esse nosso lado, por isso que tanto o lado oculto da história quanto a psicologia sempre tem a ver com equilíbrio, né? Tanto que a solução desse caso que eu contei pra vocês da Mary, né, foi justamente cuidar dos dois lados. Acho que é psiquiatra, não lembro bem, deu pra ela a personalidade dela adulta tomaria conta, ficaria no vestido do corpo dela o dia todo, e à noite a outra personalidade dela, da criança, então ficaria ali. Ela começou a conseguir a controlar as personalidades, graças a muito treinos e outras coisas, né, que eles passam. Porque é difícil você, às vezes, conseguir isso sozinho. Então, às vezes, precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais. Então, na verdade, nós temos vários erros dentro da gente, né? Dessa gama toda de coisas que a gente viveu na nossa linha do tempo. Então, quando acontece esse caso, há esse congelamento de um eu nosso, a gente reprimir muito o nosso eu, de repente, se eu mudar minha moral aqui e mudar meus pensamentos, eu vou reprimir muito esse Thiago de agora, e com tanto eu reprimir, um outro eu meu vai tomar conta da roupa, né? do meu corpo, né? E então aquele meu eu fica ali. Não necessariamente significa que você vai esquecer, como a Mary esquecer completamente, né? Ela já tinha mesmo transtorno. Você pode assumir uma outra personalidade sua, que diariamente a gente faz isso, às vezes só tá ali reprimida, mas durante o dia a gente solta aquele nosso outro lado e fica nessa guerra. No caso dela já era transtorno mesmo, então ela tinha isso bem veroz, assim como as pessoas que escutam vozes interiores, né? E aquelas pessoas
que tem polaridade, né? Que ficam trocando de personalidade. Uma hora ela tá super irritada, tá super calma. Então, o primeiro caso é a esquizofrenia, né? Que são vozes interiores, né? E a bipolaridade. A pessoa fica trocando assim, a personalidade dela de um lado pro outro, assim, né? Então, necessariamente, essas pessoas não perdem a memória. Elas sabem o que elas fizeram e quem elas são. A não ser que tenha mesmo o transtorno mesmo, quando o seu outro eu toma conta total, como é o caso da Mary, né? Que toma conta de você e você e você não vai lembrar o que você fez. Ou pode ser que essa outra personalidade, uma delas, né, possa tomar conta total. Mas é só com grande trauma, uma coisa assim, que isso vai acontecer, não é por vontade própria, né? Não é você criando, você pode criar artificialmente, mas digo assim, para que aconteça isso, muitas das vezes é o sistema, né, para proteger a gente. Você vê que louco isso, né? Proteger a gente do trauma, então ele faz com que a gente o outro eu nosso assuma. Então, quantos erros nós temos dentro da gente, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos vários erros dentro da gente, tanto formado moralmente, tanto formado por traumas, não importa. Na nossa linha do tempo nós temos vários erros. E tanto na psicologia, psiquiatria, quanto no lado oculto, sempre fala sobre o equilíbrio, né? Equilibrar esse nosso lado lua, né? Lado das emoções, sempre buscando equilíbrio. Logicamente que se for um grande trauma não tem jeito, aí tem que procurar ajuda, né? E também nem tudo você pode fazer sozinho. São só coisas que dê pra gente mesmo ir trabalhando, né? Nós podemos ir trabalhando muitas coisas, mas há certas né, coisas que dependem de tratamento, né? Como eu disse, esses eus, né, eles ficam lá devido a várias coisas, né? Nós temos sempre pequenos congelamentos de coisas que a gente, vamos dizer que o nosso eu lá dentro, né? Vamos dizer que é difícil até dizer quem realmente está no controle, né? Porque são vários eus. Então nós temos vários congelamentos, muitas das vezes, certo período nós ficamos congelados no tempo, vamos dizer assim, para que um outro eu nosso possa tomar a capa, o corpo, a personalidade, né? O eu, isso aqui. Constante mudança de humor, ligada às emoções e tudo mais. Até mesmo, uma observação que eu faço aqui, até mesmo que há vezes que o cérebro corta até o lado das emoções para que a pessoa possa suportar a dor, né? Vamos dizer assim, o trauma. Então é cortado o lado das emoções, é feita uma nova personalidade. E é incrível, né, saber disso, né? Saber que existem esses vários erros dentro da gente, essas várias camadas dentro da gente, camadas e mais camadas. E como eu disse, né, o segredo sempre está no equilíbrio, no equilibrar-se, né? Um exercício que eu posso passar para vocês é assim, que vocês vão imaginar as pessoas, porque como nossas personalidades estão ligadas muito também à moral, nós podemos imaginar nossos parentes, pessoas que a gente conhece, tendo outras personalidades, né? Então, um pequeno exercício imaginando assim, imagina aquela pessoa lá com uma outra personalidade sendo uma outra pessoa, você imagina. Agora imagina aquela mesma pessoa sendo pessoa tal. Nós somos mutáveis o tempo todo, né? Dependendo do ambiente que a gente está. Então isso ajuda no entendimento, né, disso, porque a gente entra muito em confronto com nossa moral e com a moral, vamos dizer assim, do país que a gente vive, da sociedade que a gente vive, onde a gente vive. Então há esse conflito de moral, né? Que a gente aprendeu a moral com nossos pais, do que a gente buscou, do que é a sociedade. Então nós criamos essa coisa da moral. Sempre que eu imagino nesse ciclo, né, de sociedade, dependendo do que o país acredita, é todo um conjunto que vai nos moldar, sem contar a genética, de coisa que a gente vê da genética, né? Cargas energéticas de familiares também que nos acompanham, né? Então imagine quantas máscaras não tem dentro da gente, quantos eus não existem guardados dentro da gente, né? A gente que não se dá conta, né? Mas eles estão lá, todos eles. E muitas das vezes, como eu disse, quando entra naquele conflito interior, aquele conflito interior pesado mesmo, muitas vezes as pessoas se tornam loucas, né? Ou então tem aqueles ataques, né? Que como eu dei o exemplo da igreja, que muitos pensam que são ataques de demônios, na verdade é aquela briga interior. Quer dizer, o que será que acontece lá dentro que a gente aqui fora não sabe, né? Até mesmo lembrando que o nosso inconsciente absorve muito mais do que o nosso consciente.
se nós pararmos para pensar, né, quem de fato nós somos, será que nós estamos no controle da situação, tendo também noção de que tudo que a gente faz é relacionado à nossa emoção do momento também, né? E como eu falei no outro vídeo, nossa vida é um script que nós podemos apagar e mudar de acordo com a emoção que a gente tiver. Então, juntando tudo isso, essa gama toda de coisa, nós temos vários e vários erros dentro da gente, várias e várias personalidades dentro da gente. E esse é o caminho do equilíbrio, quando a gente tenta tomar controle sobre isso. Claro que não é uma coisa fácil, por isso que muitos são magos, né? Muitos são, vamos dizer assim, conhecedores desse lado, né? Desse controle interior. Não é à toa que eles têm todo esse conhecimento, porque não é fácil você controlar a si mesmo. Por isso que a maior arte da magia é controlar-se a si mesmo. Então é esse caminho que chama-se, né, o caminho que muitos trilham, né? O caminho da iluminação, o caminho da perfeição, o caminho do entendimento, que alguns ocultistas trilham, né? Por isso que estudam tantas religiões, por isso que estudam tantos meios, e sempre está aberto a essas descobertas para saber o que nós somos, o que de fato fazemos aqui, né? Depois eu falo mais em outros vídeos explicando melhor o que nós somos muito mais do que isso ainda, além do nosso ego, superego, tudo isso que está em torno da nossa mente, né? Que está com o sentimento, com tudo mais, que forma todo o campo de batalha, que é o pensamento. Tudo isso é uma gama de tudo que nós somos. Nós somos um conjunto gigante, né? Somos muitos eus. Então eu vou encerrar por aqui, o vídeo já ficou meio grande. Depois eu faço uns outros vídeos explicando mais, ou falando de assuntos que tem a ver, correlacionam com isso, né? Então até a próxima, galera. E aqui foi o Thiago do canal Pensamentos Ocultos. E aproveito para deixar uma pergunta para vocês, né? Estive falando sobre esses eus, não sei se vocês já tinham parado de pensar nisso. Então agora que você já sabe que você carrega esses eus dentro de você, toda essa gama de coisa, vamos ver que você parte daqui para frente, né? O que eu faço, o que a gente faz. E tá aí o caminho do oculto, da magia. Cada um segue o caminho que acredita, né? O que nós criamos se torna realidade, né? No astral de cada um, na vontade de cada um, que a gente cria só na realidade. Então, na sua realidade, né? Vamos ver o que você vai criar. Pelo menos agora você tem noção desses eus que existem, dessas personalidades que existem. Então valeu, galera, até a próxima.